Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com o pianista e compositor Hércules Gomes. Obrigado, Hércules. Oi, Augusto. Olá a todos. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui novamente. Hércules tem se destacado aí com trabalhos sobre compositores brasileiros aí que mudaram a música brasileira na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. O Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Amélia Brandão Nery, Amélia e Marcelo Tupinambá. Só craque. Hércules, por que resolveu resgatar esse pessoal? Você tem gravações desses quatro pianistas aí que eu citei, históricos, artistas brasileiros. Queria saber por que esse desejo, né? Por que resgatar esses compositores. Tudo que eu pesquiso, que eu faço de pesquisa, assim, autodidata, né, nada acadêmico, inclusive, é em função de tocar piano melhor, descobrir esse universo cada vez mais, né, do piano brasileiro, né, que é um universo gigantesco, que a gente conhece quase que só a ponta do iceberg, de tanta coisa que existiu e está perdida por aí. E um dos gêneros de música brasileira assim, que eu mais gosto é o choro. Então, sempre gostei, desde que eu estava aprendendo a tocar piano e tudo mais. Então, a minha busca, na verdade, por esses pianistas foi nesse sentido de tocar choro melhor, de aprender a tocar choro, né? E a resposta está nesses pianistas, né? Que o choro a gente pode dizer que é o gênero de música brasileira urbana mais antigo que existe, né? Primeiro que apareceu. E nasceu com o piano. O piano estava lá desde o início, com a Chiquinha Gonzaga, Joaquim Calado. A Chiquinha Gonzaga tocava com Joaquim Calado. Então o piano sempre foi muito presente no choro. E eu lembro que eu comecei a tocar muito choro porque eu tinha um duo com o flautista, o Rodrigo Castro, né? E aí o Rodrigo é um chorão nato, né? E ele me dava algumas dicas, alguns toques e tal. E eu lembro que ele me falou: olha, você quer aprender a tocar choro? Tem que ouvir esses pianistas aqui, ó. E aí eu fui atrás. E eu comecei buscando primeiro Ernesto Nazaré. Claro que eu já conhecia bastante, algumas coisas, né, e tal, mas nunca tinha mergulhado a fundo na obra. O Ernesto Nazaré eu não cheguei a gravar nenhum disco, mas fiz vários recitais só com músicas de Ernesto Nazaré. Depois surgiu uma pesquisa com a Chiquinha Gonzaga, através de um convite que eu tive do site, né, do Vandrei Braga, que cuida do site da Chiquinha Gonzaga. Ele pediu para eu fazer um arranjo, desse arranjo nasceram outros, e desses outros nasceu um disco, né, em 2018, que é No Tempo da Chiquinha. E depois disso, continuando essa pesquisa de como tocar choro no piano, descobri a Tia Amélia e vários outros pianistas, né, mas a Tia Amélia me impactou bastante, né, porque o jeito dela tocar piano, assim, é o próprio choro, é uma pessoa pianificação do choro, né? É maravilhoso. E aí surgiu uma oportunidade de gravar um disco em homenagem a ela pelo selo Sesc, e a gente lançou esse disco em 2020. Então você vê uma coisa que é um interesse por um gênero específico de música brasileira, leva a carreira da gente para um lado, né? Que a gente até é quase que rotulado como pianista de choro, mas é aquela coisa, não é a gente que escolhe, né? A gente acaba sendo escolhido. E a gente já gosta de fazer isso, né? Então a gente acaba embarcando nessa parada toda. O Hércules Gomes lançou o primeiro disco em 2013, né? Tinha composições próprias e gravações de outros compositores, inclusive uma música da Ernesto Nazaré, e agora ele lançou um EP ano passado, com quatro músicas aí do Marcelo Tupinambá. Eu queria que você Isso. contasse a diferença desses trabalhos, quem é mais complexo fazer, é o Ernesto Nazaré? Tudo é complexo. E mesmo que a música do Marcelo Tupinambá seja um pouco mais singela, e até podemos falar até que a música da Chiquinha Gonzaga, às vezes, né, se você compara com o Ernesto Nazaré, com a complexidade da música do Ernesto Nazaré, também pode ser um pouco mais singela, alguma coisa ou outra, mas tudo, no fim das contas, tem um nível de complexidade diferente, né? E quando eu toco essas músicas, eu acabo fazendo o meu próprio arranjo, né? São poucos casos que eu faço como compositor, exatamente como o compositor escreveu. Eu gosto de botar essa minha assinatura e tal, além de assinatura da interpretação. Então, quando não tem complexidade, a gente acaba colocando a nossa complexidade. Cada um desses compositores pianistas tem uma característica bem diferente do outro, né? Essa história com o Marcelo Tupinambá nasceu em 2014, também por causa de um trabalho de resgate. Não era exatamente meu, mas o Alexandre Dias, que hoje é diretor do Instituto Piano Brasileiro, ele fez um site em homenagem ao Marcelo Tupinambá, porque estava completando 125 anos de nascimento do Marcelo Tupinambá. Então a gente fez um evento aqui em São Paulo,
convidamos vários músicos para tocar nesses eventos, cada um ia tocar arranjos ou interpretações, né, de músicas do Marcelo Tupinambá. E eu fui convidado, fiz 4 arranjos para essa ocasião. Foram 4 músicas do Marcelo Tupinambá que eu adorava, que são simplesmente lindas. Foi uma oportunidade de conhecer a música do Marcelo Tupinambá, porque eu não conhecia. Marcelo Tupinambá, assim como a Tia Amélia, estava caindo no esquecimento, né? Foi um trabalho de resgate muito bom. Isso foi em 2014. Então eu fiquei com esses arranjos, eu não parei de tocar esses arranjos. Eu continuei tocando em shows e tal. Aí por uns 7 anos, 6, 7 anos e tal. E as pessoas gostavam muito desses arranjos. Então, em 2022 surgiu, em 2021, na verdade, naquela época da pandemia e tudo mais, eu fazia muitas campanhas de financiamento coletivo. E as pessoas me cobravam, grava um disco novo e tal. Eu não sei o que gravar, então grava as coisas que você já toca, que a gente adora e tudo mais. E uma dessas coisas que eu tocava eram esses arranjos do Marcelo Tupinambá. Então eu decidi pegar esses arranjos, entrar no estúdio e oficializar a gravação, porque eu já tinha vídeos, né, já tocava em shows, mas eram vídeos do YouTube e gravações ao vivo. Eu nunca tinha gravado um disco. E aí peguei esses 4 arranjos, como não eram muitos arranjos, eram só 4, eu decidi fazer um EP em vez de fazer um álbum, né? Então eu gravei esse álbum, que na verdade foi um projeto chamado Sarau Tupinambá, com 4 obras do Marcelo Tupinambá. A característica dele era de melodista. O Marcelo Tupinambá era considerado um Schubert brasileiro. Por mais que algumas harmonias sejam simples, a melodia é maravilhosa. Então a música é uma música muito, 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 muito bonita. E ele compunha para piano, mas também compunha muito música de câmara. Eu acho que até mais do que piano, né? Música para canto lírico acompanhado de piano, por exemplo, né? Ele compunha música para carnaval, inclusive. Na verdade, ele era engenheiro, né? E usava como não pegava muito bem o engenheiro, ficar compondo tanguinho, ficar compondo machixe, eles usavam um pseudônimo que era Marcelo Tupinambá, mas o nome dele era Fernando Lobo. E ele é contemporâneo aí do Ernesto Nazaré, do Zequinha de Abreu também, mais ou menos dessa época, aí na virada do século XIX para o século XX. Então foi um trabalho muito legal que surgiu dessa forma, dessa homenagem que a gente fez aos 125 anos de nascimento dele. A gente está falando desses nomes aí, parece até que é apenas um resgate ou memória, mas essas pessoas escreveram a história da música brasileira. Foram lá atrás, começaram. Eu queria que você citasse essa questão, porque é muito importante, principalmente o Ernesto Nazaré, que é uma referência na música brasileira, padrão Villa-Lobos, né? Eles são os consultores aí da nossa música, da nossa sonoridade, né? Da música tipicamente brasileira. Eu queria que você falasse dessa questão. Eu como pianista, inclusive, posso falar que o piano teve um papel, até podemos dizer que social, na formação da identidade cultural e principalmente da identidade musical brasileira, porque numa época, vamos pegar a época da Chiquinha Gonzaga, ali segunda metade do século XIX, a gente não tinha nem gramofone ainda, a gente não tinha nem toca-disco, não existia isso. Então qual que era a mídia, né, que as pessoas poderiam levar para casa e ter música em casa? Era a partitura. Era a partitura. Então, esses pianistas, esses compositores, eles ganhavam a vida, além de tocar, eles vendiam partituras. Então, editavam suas composições, né, e vendiam. E como que as pessoas compravam essas partituras? Elas iam numa loja de partituras, que também vendia piano, e estranhamente essas lojas também vendiam água mineral. Não sei porquê, mas também vendiam água mineral, essas lojas de piano. E lá tinham as partituras que seriam como CDs. Você lembra na época de CD que a gente ia em lojas e tinha um fone de ouvido, você poderia colocar o CD para. Pois é, nessa época existiam as partituras, as lojas de partituras, em vez de um toca-CD, existia um pianista, que eles chamavam de pianistas demonstrador. Né? E era uma profissão muito comum nessa época entre os pianistas. E esses pianistas, a pessoa chegava lá para comprar uma partitura, ela queria conhecer a música antes de comprar, esse pianista simplesmente demonstrava, tocava a música para a pessoa ver se gostava ou não e comprava ou não. E Ernesto Nazaré trabalhou assim, Radamés Inhata ele trabalhou assim, Zequinha de Abreu trabalhou com isso, Marcelo Tupinambá trabalhou com isso. Então, era uma profissão muito comum. Além disso, eles tocavam muito em bailes. Por quê? Porque como que você ia levar música para os lugares se não existia som mecânico, não existia toca-disco, nem nada nessa época? Ou você levava uma orquestra ou um grupo de câmara pequeno, ou você levava um piano, né? Porque um piano, ele tem uma potência sonora e uma tessitura que você simplesmente consegue animar um baile sozinho. Você consegue imitar qualquer orquestra, né? Fazer uma redução de uma orquestra sinfônica para o piano, de um regional de choro para o piano, né? Eu consigo pegar uma orquestra de frevo e tocar no piano como se fosse uma orquestra de frevo. Então o piano sempre teve essa vantagem, por causa da potência sonora e por causa da quantidade de notas, né? Então o piano é um instrumento que existia em muitos lugares do Rio de Janeiro na virada do século,
a ponto de a gente ter relatos assim de que o piano era a cidade do Rio de Janeiro era apelidado de Pianópolis, de tantos pianos que existiam. Você andava na rua, você escutava piano, que era um instrumento que conseguiria levar uma música e animar qualquer baile em qualquer lugar. O pianista era um meio de levar a música que estava sendo feita no Brasil naquela época para todo tipo de lugar, né? E é isso que esses pianistas faziam, né? Não só com as composições deles, mas também com toda a música que chegava da Europa, importada, né? Chegava aqui, e essa música que chegava da Europa se misturava com a música que estava se fazendo aqui, e assim foi se criando uma identidade musical brasileira. Então aí dá para ter uma ideia bem superficial, mas basicamente é isso de como a música brasileira foi se formando, de como o piano teve um papel tão fundamental assim nessa formação. E depois veio a era do cinema mudo, por exemplo, que os pianistas foram tocar no cinema mudo também, no início do século XX ali, e depois veio a era do rádio, e o piano continuou, aí o piano foi para o rádio também, a gente tem pianistas como Radamés Inhatali, Carolina Cardoso de Medeiros, que tinha programas semanais na Rádio Nacional, tocando piano, sabe? Então o piano é um instrumento que até a era do rádio, até hoje a gente pode dizer, mas hoje não com tanta força, né? Mas até a era do rádio era um instrumento fundamental, assim, para essa criação da música brasileira, né? E da identidade musical brasileira que estava se formando, né? Hermes nasceu em Vitória, passou parte da vida lá em Cariacica, na Grande Vitória. Tem muitos recursos lá, né, Hermes? Depois de superar vários desafios, veio estudar aqui em Campinas, você que citou aí, que formou na universidade, música popular na Unicamp, que perto de São Paulo. Por que escolheu o piano, o Hércules, que é um instrumento aí, né? Como você disse, começou a nossa história da música brasileira muito com o auxílio do piano, né? Mas tornou-se, ao longo do tempo, um instrumento bastante elitista, né? Difícil acesso, caro, né? Mas eu queria saber por que você escolheu o piano. O piano, na verdade, sempre foi um instrumento bastante elitista e bastante caro. E não tem como não ser, porque é um instrumento muito complexo. Se você comparar um violão, o violão tem pouquíssimas peças, né, para ser montado ali, sei lá, 200 peças talvez. Um piano tem 1 milhão de peças, porque é um instrumento muito complexo, né? Quando a gente toca uma nota, o martelo bate em 3 cordas, não é em uma corda, né? Quando a gente toca uma nota, existe um mecanismo com centenas de peças para cada tecla para atingir. Então é um instrumento muito complexo de se fabricar e por isso é um instrumento muito caro. Sempre foi, infelizmente. A coisa do teclado democratizou um pouco. Isso tem a ver com a minha história, né? Os equipamentos, os instrumentos digitais. Porque eu não comecei tocando teclado. Eu vim de uma família muito humilde, não tinha dinheiro para comprar teclado nem estudar piano, né? Então, o que aconteceu? Meu pai começou me ensinando violão, né? Quando eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos. E aí, nos ensaios que eles faziam lá em casa, um amigo dele levou um tecladinho, deixou lá, eu comecei a tirar músicas de ouvido nesse tecladinho, e aí que começou a história. Então, a minha história começou com o teclado, na verdade, e depois comecei a tocar em bandas, sempre teclado. E nessa de querer me aperfeiçoar um pouco, lá pelos 15, 16 anos de idade, eu fui procurar um conservatório de música para aprender piano. Aí foi o primeiro contato que eu tive com piano acústico mesmo, né? Então eu pagava as aulas, fazia as aulas de piano, mas eu não tinha piano em casa. Em casa eu estudava no teclado. E aí eu voltava lá pro conservatório para estudar em um piano acústico. O meu primeiro piano eu fui ter, Augusto, quando eu já estava na faculdade, viu? Eu já tinha 21 anos de idade, só para você ter uma ideia. Antes disso, eu estudava sempre no teclado e nos pianos que tinham nos lugares que eu estudava. Então, é uma coisa assim que envolve um pouco de sorte, um pouco de destino também. Eu acredito muito nisso, né? Porque e aquela frase que é bem batida, né, mas que eu acredito cada vez mais nela, você não escolhe a música te escolhe, né? Então, pro piano foi meio assim. Eu não escolhi o piano, meio que o piano entrou na minha vida e me escolheu, tanto que eu nunca fiz outra coisa além de ser músico. E até essa coisa desses pianistas, né, que a gente está falando, eu não escolhi o choro que me escolheu. Então é uma coisa engraçada, assim, que eu não acreditava nessas palavras, mas nessa frase, mas agora cada vez mais eu acredito. Então a minha história, resumidamente, com o piano é mais ou menos essa, foi assim que começou. Erros, como é que está aí 2023? Tem novos discos aí? O que vai aparecer nesse ano? Sim, tem vários lançamentos. Eu quero gravar um disco novo esse ano ainda, mas provavelmente vai ser no final do ano. Porém, esse projeto que eu comentei, que é o Sarau Tupinambá, eu fui para o estúdio e gravei o EP, porém eu gravei outras músicas também. Então, o que eu fiz? Como hoje vende-se muito menos CD do que antigamente,
Na campanha de financiamento coletivo, eu perguntei para os apoiadores, vocês querem que eu fabrique CDs? Mais de 100 pessoas falaram que queriam CDs. Então, qual foi a minha ideia? Eu vou gravar alguns EPs e alguns singles, né, para lançar nas plataformas digitais. E para os apoiadores que queriam CDs, eu gravei um CD com uma coletânea de tudo isso. Então, eu gravei um CD em 2021, lancei um CD em 2022, não oficial, não é um CD oficial, não tem nas lojas para vender, né? Eu mandei só para os apoiadores, que tem um resumo, uma coletânea, do Sarau Tupinambá, mais todos os singles e EPs que eu vou lançar nesse ano de 2023. Então, agora no início do ano eu não tenho álbum novo, mas eu tenho vários singles que já estão gravados e vou lançar mais ou menos de mês em mês ou de 2 em 2 meses no decorrer de 2023. Então, os meus planos são esses. Posso até adiantar aqui o que vai ser mais ou menos, porque é um projeto que já está concluído, né? Tem alguns vídeos que são muito famosos no meu canal do YouTube, que as pessoas adoram. Por exemplo, estava falando do Zequinha de Abreu, tem uma música dele chamada Sururu na Cidade, né, que é um chorinho para piano assim, muito conhecido. Eu nunca tinha gravado, então aproveitei e gravei. Né? Tem De Frente para o Crime, que é uma música do João Bosco também. Fiz um arranjo, que os pianistas tocam bastante. Gravei também, vai ser lançado como single. Em homenagem à Tia Amélia, eu compus 3 músicas, que são 3 estudos para piano, que eu chamei de Estudos de Choro em Moto Contínuo, né? E eu vou lançar um EP com esses 3 estudos. Então tem bastante coisa, gravei 2 composições novas também, então tem bastante coisa para ser lançada aí no decorrer de 2023, e provavelmente no final eu grave um álbum inédito novo. E os shows, Hércules? Tem apresentação marcada, viagem? Conta aí. Sim, tem sim. Agora, em janeiro e início de fevereiro, eu vou ser um dos professores da Oficina de Música de Curitiba. Então, viajo para lá dia 25 e volto no dia 25 de janeiro, volto dia 5 de fevereiro, que é o período do festival. Vou dar 2 cursos lá, né? Um curso de piano no choro e outro curso de piano com forró e frevo. Né? Acho que vai ser muito legal, um negócio que eu estou preparando com muito carinho, gosto muito de ensinar isso. Em fevereiro, a gente já tem vários outros shows daquele disco da Tia Amélia que a gente estava falando, inclusive. Vai ser numa formação de piano e regional de choro e vai ser shows aqui pelo estado de São Paulo, porque a gente aprovou um PROAC, né, que é um programa de ação cultural, uma lei de incentivo que a gente tem aqui no estado de São Paulo, para a circulação desse show pelo estado de São Paulo. Então a gente vai fazer 6 cidades, talvez eu esqueça de alguma, mas vamos tentar, vamos lá. Vai ser Campinas, vai ser Botucatu, vai ser São Paulo, capital, Cubatão, Praia Grande, São José dos Campos, a 6ª cidade. É isso aí. Vale a pena ir lá no canal do YouTube do Hércules Gomes, ouvir lá as composições que ele gravou, as gravações dele. Excelente pianista, você é talentoso. Acho que você deve ter muito mais coisa aí que você escondeu, né? Deve ter ao longo do ano aí, por conta desse avanço que você tem tido aí na música. Esses seus 4 trabalhos aí fonográficos são excelentes. Acompanhados desses discos, eu sempre trago vídeos para o canal do YouTube, que acabam indo para o Instagram, também para o Facebook e tudo mais. Mas tem muita coisa que não são extraoficiais, gravações diárias, gravações de shows ao vivo e tal, que não entram nessa produção oficial. Mas isso dá para conferir lá no nosso canal. O canal está crescendo cada vez mais. Vou aproveitar para dizer que toda quinta-feira a gente está ao vivo lá. É uma live que começou na pandemia, eu não parei, estou na live de número 90. Ontem fiz a live de número 90, consecutiva, sem interrupção. Então é uma coisa que eu aprendi muito, assim, criei uma turma ali muito legal. Então, para quem quiser entrar nessa turma, dar uma conferida lá, é uma live que a gente conversa muito, inclusive, é um dos poucos espaços que eu tenho para conversar com o público. Então, Quintas com Piano, toda quinta-feira às 21 horas lá no canal do YouTube. E todas essas coisas que são gravações diárias, gravações de shows, entram lá no canal do YouTube também. Então, convido todo mundo a conferir, se inscrever, tá bom? Bacana. Queria agradecer o Hércules Gomes, aí, pianista, excelente, né? Lutou muito aí para chegar onde está agora. Vai ter muita coisa pela frente. O Hércules ainda vai ser muito ouvido. Obrigado, Hércules Gomes, compositor. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado por mais esse convite. Muito obrigado por abrir esse espaço aí. Parabéns pelo trabalho de vocês.